Bom, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui na nossa última mesa, que faz parte de conversas com artistas participantes da exposição A Terra, o Fogo, a Água e os Ventos, para o Museu de Hanse com Eduardo Glissant. Eu sou Catarina Berg, sou curadora aqui do Instituto e vou estar acompanhando os artistas. Essa é a última mesa, agora é a mesa sul-americana. Então, a gente está com dois artistas brasileiros, Thiago Santana e Rayana Raio, e uma artista argentina, Florência Rodrigues Gilles. Eu vou falar em português, Thiago e Rayana também, a Florência vai falar em espanhol, e a gente tem tradução simultânea em inglês. Vamos começar com você, Thiago? Então, eu vou te pedir para contar um pouco sobre o trabalho que está aqui na exposição, de onde ele vem, aí depois, a partir disso, a gente faz algumas perguntas e conversa. Bem, boa tarde. Eu estou um pouco rouco, então já peço desculpa de antemão. O que é muito irônico, né? Que é um trabalho sobre voz, e o artista está completamente sem voz. Agradeço o convite de estar aqui, principalmente nessa exposição que traz o legado de Glissant, que é tão importante para os debates na contemporaneidade no Brasil. Essa exposição apresenta o vídeo Apneia. É um vídeo feito no ano passado, que retoma a história de uma baleia mutante, que foi captada por radares no Pacífico Norte a partir do final da década de 80. Até o início dos anos 2000, ela todos os anos era captada por radares tanto científicos quanto radares de guerra. Justamente por ela emitir o som numa frequência muito alta, os outros animais da mesma espécie não conseguiam estabelecer um processo de comunicação. Então era só uma mensagem de ida, nunca era de volta, né? Então eu encontrei essa história lendo, né? Tenho muito interesse por questões que envolvem biologia. Muito curioso também que a mesa anterior já tinha um pouco disso, dessa discussão. Meu trabalho tem uma dimensão muito próxima com a prática do arquivo. E esse arquivo, ele pode partir desde documentos oficiais, como uma série de iconografias ou documentos históricos, ou até uma série de ditados populares, histórias, notícias ou dados da ciência, para compor esses trabalhos, né? Então, minha obra está muito próxima da prática da história e da memória, entendendo esses dois setores como fundamentais na construção da ideia de povo, da ideia de nação. Então, esse trabalho ele retoma esse arquivo da ciência, dessa baleia que canta 52 Hz, e para mim me interessava muito entender esse animal que vaga solitário, esse animal que tenta fazer esse canto a todo tempo, mas que nunca encontra ressonância com essa imagem dessa série de naufrágios de pessoas, de identidade, de projetos de vida que acontecem nos processos de escravidão decorrentes da diáspora africana, principalmente do Brasil, né? Meu trabalho ele tem essa conexão próxima com as identidades da diáspora, entendendo essas lacunas que permeiam a história de muitas das vivências das pessoas negras no Brasil, mas também não tentando colocar nada nesse lugar. É uma lacuna que ela existe, ela depõe enquanto testemunha, enquanto lacuna, enquanto vazio. Então, para mim, me interessa fabular esse vazio, fabular essas histórias que não foram contadas em sua plenitude, ou que foram contadas sob uma perspectiva eurocêntrica, né? E aí, quando a gente fala sobre arquivo, quando a gente fala sobre informação, os arquivos que a gente tem sobre pessoas negras no Brasil, eles foram construídos sobre esse olhar. Então não há documento oficial na história das pessoas negras que sejam que não tenham uma perspectiva discriminatória, já que a própria humanidade dessas pessoas, ao serem descritas, era posta à prova.
Então, a minha prática, ela se propõe a fabular esse arquivo, a mostrar a ficção que é o próprio arquivo que é criado sobre essas identidades da diáspora africana. Então, nesse trabalho especificamente, ela é uma composição relativamente simples, é um homem que tem essa maquiagem de mar, com essa pele de textura de mar, cuja luz vem uma espécie de mímese da própria intensidade da luz do oceano, então ela começa mais clara e termina mais escura na parte de baixo, que manipula esse autômato de baleia, cujo movimento ele é muito, ele parece fluido, mas tem um certo labor ali, para usar a palavra que estava sendo também mencionada na mesa anterior, né? Parece muito simples, mas ele é um objeto relativamente pesado ao ser manipulado e que tem um texto que narra justamente essa história dessa baleia e essa ressonância dessa voz nessa baleia com essas vozes naufragadas no Atlântico durante todo esse processo de travessia atlântica da diáspora africana para o continente americano. Eu queria te perguntar um pouco do processo de fazer esse vídeo. Teu trabalho passa por várias técnicas, várias mídias, então um pouco como esse trabalho se insere na tua produção mais ampla e também do processo específico desse vídeo. Meu trabalho, ele, de fato, talvez ele se ancore muito nessa ideia, como eu comentei, do arquivo, mas também numa certa ideia de economia, e economia tanto no sentido amplo dessa máquina que dessa ação da economia que movimenta uma máquina humana complexa, mas também a economia formal, que é algo que me interessa muito fazer trabalhos a partir do pouco, que eu acho que essa é uma característica também que é uma experiência que às vezes é muito comum às pessoas negras, que é o medo da escassez, sabe? Então isso aparece muito no meu trabalho nessa economia formal que tem. Então, se você pegar o vídeo, ele, do ponto de vista técnico, ele é muito simples. Ele é uma câmera que viaja para próximo e volta novamente, né? E isso se replica nos meus desenhos, isso se replica de alguma maneira na minha pintura. Mas o que atravessa toda essa prática é justamente esse desejo de fato, de criar um outro arquivo, um outro tipo de arquivo, anarquizar o que já existe, então, e ao mesmo tempo criar um outro arquivo formado por tudo aquilo que foi considerado como um objeto na conformação de uma história oficial. E isso se pode ser sentido desde os retratos que eu faço, até esse trabalho especificamente, até as performances que eu fazia nos antigos engenhos de açúcar ou nas próprias esculturas de açúcar. Para mim, eles formalmente eles podem até parecer um pouco diferentes e distintos entre si, mas eles fazem parte de um mesmo universo. E o processo de composição desse trabalho especificamente, ele foi... Eu escrevi primeiro o texto, eu escrevi em versos, assim, então esses versos eles se replicam mais ou menos no vídeo. Depois eu fiquei pensando como compor justamente esse trabalho para que o texto já tivesse um protagonismo, né, que ele não fosse um acessório, que a história contada ali através dessas legendas elas tivessem um protagonismo no vídeo. E depois eu fui compor a parte visual, de fato, da ação, da performance. E aí eu contei também com uma equipe de maquiagem que fez a maquiagem, que é muito importante para o entendimento da ação. Contei também com a ajuda de um escultor para me ajudar nessa parte de articulação dos movimentos. Eu desenhei a escultura e depois a gente começou a estudar como criar essa cinética da escultura. E é um trabalho que, de alguma maneira, também reúne uma série de linguagens que eu estou muito interessado, né? Que é o texto,
é a escultura, é a performance, a fotografia, o vídeo. Então, acho que eu sou um pouco, em termos de linguagem, a pesquisa informa a linguagem que eu vou fazer, assim, os trabalhos, né? Eu posso fazer desenho, mas eu também posso fazer um vídeo. Claro que um vídeo demanda uma estrutura muito maior. É, fazer videoarte, fazer cinema não é fácil, é bem complexo, assim, que é muito diferente do exercício de sozinhez da pintura ou do desenho, né? Eu gosto muito de ter essa autonomia também, de trabalhar ou com 30 pessoas num set ou trabalhar sozinho no meu ateliê. O trabalho foi todo filmado numa tarde, foi uma manhã de maquiagem e uma tarde de filmagem. O som, ele também traz uma atmosfera composta por 3 dimensões. Uma que é o mar, é um som o tempo inteiro grave de um mar borbulhante. O som da traquitana, o tempo inteiro. E o som próprio captado pela baleia, né? Esse som histórico, esse som de arquivo. Então é uma obra que, de alguma maneira, ela reúne todas as minhas obsessões em termos de linguagem artística e de interesse artístico, assim. Aproveitando que você estava falando do texto e da pesquisa, você também tem uma trajetória acadêmica e você também é curador. Então, eu queria te perguntar como é esse lugar, como o teu trabalho como curador informa o teu trabalho como artista, vice-versa, o que que isso significa, qual é o teu olhar para uma exposição como essa, da qual você está fazendo parte? Minha filha, para mim tá tudo junto, né? Mas dá vez ou outra a gente sente um cansaço, assim, de ser artista, curador, trabalhar, tem uma pesquisa, eu defendi meu doutorado já tem quase 2 anos. É, é muito curioso isso, né? Porque eu brinco que minhas curadorias são trabalhos que eu não consegui fazer. Aí eu convido outros artistas para fazerem parte desses projetos que eu não sou capaz de fazer como autor, né? Como artista. Mas eu considero que o curador artista é muito curioso também, que eu estava comentando. Eu fui na ocupação do Paulo Reckenhoff no Itaú Cultural e eu estava listando a quantidade de curadores que são ou foram artistas. Paulo Reckenhoff foi artista, fez uma série de trabalhos com jornais, videoarte também, tem uma videoarte clássica dele comendo jornal. Adriano Pedrosa foi um artista curador, né, que se tornou curador. E eu acho que as curadorias feitas por artistas, elas passam por um outro tipo de sensibilidade, é, justamente porque você entende o outro lado, né? Assim, você entende como aquilo foi feito, você entende o processo do que está atrás da obra final, do que precisa ser apresentado. É, e nessa minha prática, eu gosto muito dessa ideia da escultura social do Joseph Beuys. Então, para mim, minhas exposições, quando eu faço uma curadoria, eu me proponho a fazer uma certa escultura social. Então, tem uma dimensão também de criação artística junto com os outros artistas que estão participando das exposições que eu organizo. E dentro da universidade, eu ando um pouco afastado agora, depois que eu defendi. É, mas, por exemplo, a minha tese foi sobre o meu próprio trabalho. Eu pesquisava uma outra coisa no mestrado, eu pesquisava também arquivo de um artista de Recife até da década de 70. E aí chegou no doutorado, o meu orientador falou: acho que não faz sentido nenhum você pesquisar o trabalho de outra pessoa, pesquisa a tua própria obra. E foi muito legal também, porque uma coisa retroalimenta a outra. É, muitas vezes as minhas criações, a criação de outros artistas alimenta muito o meu pensamento enquanto intelectual, às vezes até mais do que os textos acadêmicos, sabe? Para mim, essa exposição ela é uma grande aula, por exemplo, né? E ela possibilita uma série de traduções do pensamento do Glissant, que muitas vezes, ao ler o livro, você não consegue acessar de maneira tão prática e tão
sensível e delicada mesmo, né? Embora a escrita do Glissant tenha essa dimensão poética, e para mim é uma escrita artística também, uma escrita performativa. É, mas ao ver essa exposição, me parece também se trata de uma escultura social, sabe? De uma, de uma criação que é feita entre curadoria, entre o próprio Glissant enquanto um teórico, enquanto um artista, e entre os outros artistas também. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Acho que por último eu ia te perguntar um pouco da tua relação com o Glissant, como também participar de uma exposição que parte desse pensamento informa sobre o teu trabalho e se tem novas questões aí surgindo. É, eu li muito Glissant, né, por causa do doutorado. É, eu acho que a minha primeira relação com Glissant é a mais óbvia, né? Que é de ser uma pessoa que é fruto de uma diáspora e que vive diariamente essa condição de uma existência de diáspora é, num modelo social que te diz o tempo inteiro que você não é importante. Então, acho que essa é a relação mais óbvia, justamente porque é uma experiência compartilhada por muitas pessoas negras ao redor do mundo, embora, obviamente, cada uma tenha a sua particularidade, né? As vivências negras, elas estão muito distantes de serem iguais, de serem idênticas, muito pelo contrário. Mas eu acho que essa experiência, essa vivência de ser uma pessoa em diáspora é algo que é muito compartilhado, porque essa é uma diáspora mediada pelo trauma, mediada pela quebra, pela ruptura, pelo apagamento histórico e por uma série de outros dispositivos que foram acionados para uma eliminação sistemática da existência das pessoas negras mesmo, né? No Brasil, a gente teve uma série de mecanismos que eu acho que muitos de vocês sabem, de leis que mesmo pós-abolição lutavam pela eliminação de fato sistemática, né, da história das pessoas negras. Acho que essa é a primeira. E a segunda, acho que o pensamento do Glissant me influencia muito, justamente essa prática do arquivo, quando ele discute a própria ideia de museu. Quando ele diz que os museus usualmente na Europa e os arquivos usualmente na Europa, eles exaltam aquilo que a Europa vivenciou. Então você chega, sei lá, no museu, no Rijksmuseum em Amsterdã, e você vê toda a história daquelas famílias, né? Todo aquele compêndio de obras, geralmente de corpo inteiro, tem uma certa aura que é criada em torno dessas pessoas e tem uma glória. Então, o museu ele glorifica esse passado e cristaliza esse passado que foi a Europa. E na América a gente não tem essa mesma perspectiva de como construir um museu, porque o nosso passado ele foi eliminado, né? Se a gente pensa nas populações originárias, tem um processo de extermínio e de extermínio da presença também nesses grandes museus. E quando a gente pensa nas populações da diáspora também é uma história extremamente estereotipada. Então, como a gente pensar em um outro museu, um museu que possa de fato se distanciar desse passado de glória cristalizado europeu e pensar nesse museu que dê ressonância a essas outras todas as experiências que não foram incluídas nesse projeto. Então isso me influencia muito enquanto artista, enquanto pesquisador, enquanto curador, que é criar de fato essa possibilidade de exposições, de museus, de arquivos, que não sejam só fruto da glória, né? Mas que sejam frutos também de outras experiências, de outros saberes, não só museus e arquivos que falam sobre sofrimento, mas também falam sobre conforto, mas também falam direito de descanso, porque lutar o tempo todo cansa também, né? E cansa muito. Então, o Glissant ele me ajuda nesse processo de fabular essa história, né? E de pensar essa história como um setor fundamental dentro dessa formação de todas essas nações e de todos esses projetos de identidade que a gente pode experienciar na contemporaneidade.
Acho que é legal ouvir isso, porque uma coisa que os curadores da exposição, a Ana Romão e o Paulo Meada, têm falado muito é a genealogia dessa exposição que está em cartaz agora em relação a uma que a gente fez 2 anos atrás, que era o Museu das Origens. E que foi um gesto, era muito importante num lugar de visitar instituições culturais do Brasil e olhar para gestos instituintes de memória em momentos de muita ameaça a essa herança e memória, mas como tem o revés disso, desses museus da herança, e que às vezes podem falar de uma história dos vencedores e não retratar todas as heranças possíveis, e qual é o pulo para pensar o que seria um museu da errância, né? E que seria um novo momento de olhar para isso e pensar isso a partir da relação, né? E, enfim, acho que tem a ver com o que você estava dizendo. É isso? Vou passar. E aí a gente depois vai fazer perguntas, mas vou passar para a Florência. Eu vou pedir para você contar um pouco do teu trabalho. O trabalho dela está na sala de lá. Contar um pouco do teu processo de trabalho também, e a gente conversa a partir daí. Okay. Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, bueno, espero que me entiendan porque voy a hablar en español. Voy a intentar hablar lento, que suelo hablar rápido. Agradecer por la invitación y que estoy muy orgullosa de estar junto a tantos artistas, algunos que ya conocía y admiraba, y nuevos artistas que me fascinan. Están dentro de mi álbum de fascinaciones. Bueno, el trabajo este se llama Les Durmientes y formó parte de una muestra que hice el año pasado que se llama Hipnofilia. Era en torno a estados liminales entre el sueño y la vigilia, el inconsciente, el consciente, la locura, la cordura. Yo trabajo y vivo hace 4 años en un espacio que se llama Caos, que es a 1 hora de Buenos Aires, en La Plata, y que está dedicado al arte y a la salud mental. Decir salud mental para mí suena un poco institucional. La realidad es que nos gustan las personas inadecuadas, que muchas veces sufren por no formar parte de la sociedad normal. Pero bueno, nosotros que de repente estamos más del lado normal, deseamos también esas extrañezas y creemos que hay mucho potencial dentro de esas personas. Y esta muestra, me voy a ir por las ramas. Bueno, y esta muestra la hice en colaboración con una de las personas que viene a Caos, que una de las maneras de vivir con ellas, porque no voy a hablar de trabajo, es un espacio autogestivo, voluntariado absoluto, lo hacemos porque queremos habitar de otra manera el mundo y forma parte de mi vida cotidiana y no solamente de mi trabajo. Como mi taller está ahí, también forma parte de mi trabajo, se mete inevitablemente. Y una de las maneras que tenemos de abordar estas vidas que muchas veces padecen el rechazo de todo el mundo, de la inadecuación, como dije antes, una de las maneras de acompañarlas es encontrando cuáles son sus potenciales, cuáles son sus deseos y tratar de acompañar esos deseos que se conviertan parte de sus vidas, de las vidas de nosotros y también de las vidas de afuera. Muchas veces en el mundo del arte es más fácil, ellos no les interesa el arte, no forma parte de su vida, entonces es un gran desafío. Con esta persona empezamos a trabajar, Marcia se llama ella, que es carioca, pero vive en Argentina hace 20 años. Con ella empecé a trabajar, ella me mandaba sus escritos, quería escribir su biografía, y sus escritos parecían sueños. Hago un paréntesis, yo trabajo sobre sueños hace mucho tiempo, desde el 2014 empecé a crear comunidades oníricas. Bueno, después puedo hablar de eso, pero, porque es un montón. Y todos estos textos que ella me mandaban, para mí parecían sueños, que yo escribo sueños y leo sueños y escucho sueños de otras personas. Pero no, era su vida, pero su vida estaba atravesada por visiones, apariciones, delirios y también experiencias de mucha violencia.
bueno, y con ella hicimos unos audios que funcionaban como visualizaciones donde las personas eran invitadas a ponerse una máscara, que era un casco que hice yo, y escuchaba un audio y la propuesta era que pudieran experienciar el sueño de otro o la vida de otro, las dos cosas al mismo tiempo. Volviendo al dibujo de arriba, el dibujo de arriba formaba parte de esa muestra. Concretamente está inspirado en estas comunidades oníricas, pero también en una miniatura persa del siglo XVI, que es sobre 7 cristianos que huían de los romanos y se escondieron en una cueva junto con un perro durante 309 años, hasta que cuando salieron se encontraron con otro mundo, eran aceptados, la religión oficial era el cristianismo. No es tanto por la historia, pero la historia también me convoca, como algo de, también en los sueños el tiempo no es lineal y muchas veces me interesa convocar realidades ficcionales que puedan traer la visión de otro mundo posible, no solo de la violencia, aunque la violencia está presente. Eu vou pedir para você contar um pouco mais desse processo de trabalho que passa por esse convite às pessoas, às vezes é convites a experienciar outros tempos, a tirar uma soneca juntos, uma siesta, a só estarem juntas, acho que um pouco disso. E como isso volta para o trabalho, né? Bueno, hay muchos layers, pero uno es el trabajo de Caos, que el corazón de Caos es el espacio del rancheo, le llamamos así ranchear, no sé si tiene sentido en brasileiro, pero es pasar el tiempo, muchas veces sin hacer nada, tomando mate. Le pusimos ese nombre justamente por lo que no queríamos es que tuviera un propósito definido, como algo que define el espacio, es que está lanzado al azar y a los ánimos y deseos del grupo y de cada persona. Y en ese momento acompañamos procesos individuales y o colectivos, las dos cosas. Por ejemplo, ahora había un chico que estaba bastante deprimido y trajo una idea para hacer una película y la estamos haciendo. Él trajo una idea y después esa idea la estamos trabajando entre todos y entonces cada uno de esa manera puede adoptar un ser ficcional donde, bueno, poder vivir también otras vidas. Si algo que me interesa es son los múltiples yoes, por eso también me interesan los sueños y las experiencias delirantes, donde no hay una identidad fija, donde uno puede hacer y vivir otras experiencias. No sé si te contesté o si querés que te cuente algo más. Mas eu vou pedir para contar do processo também de trabalho do desenho, um desenho em grande escala, teus trabalhos no geral são grande escala, então como isso chega também nesse processo? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo hago? Ok. Ok. Bueno, trabajo con dibujo de toda la vida. Pasé por muchos medios y sigo pasando. Como que no me siento ni dibujante, ni videasta, ni pintora, ni hacedora de máscaras. Pero el dibujo siempre fue el momento de planear experiencias performáticas, porque lo que sí se mantiene a lo largo de todo mi trabajo son las experiencias, más que y el dibujo. Iba a decir más que el dibujo, pero capaz como obra, más las experiencias. El dibujo siempre diseña, planifica cosas o registra cosas que pasaron pero que eran invisibles. Y la gran escala tiene que ver con estas experiencias performáticas de querer involucrar y provocar al espectador que está ahí, que es algo que en general en mis experiencias performáticas, bueno, no todas, pero sí en muchas, me interesa que no haya público, sino que todos sean participantes. De hecho, no tengo registros tampoco, más que mis dibujos, porque no quiero que haya una persona observando. Bueno.
E se você puder contar como funciona o Caos, as pessoas ficam lá, elas moram, elas passam um tempo, qual é o convite para as pessoas? Bueno, las personas que, de hecho no las definí creo, las personas, em, empezaron siendo exclusivamente personas que habían estado institucionalizadas en un manicomio, en un hospital psiquiátrico público de La Plata. Hay un proceso de desmanicomialización por el cual las personas empiezan a largarlas y quedan bastante a la deriva, y sobre todo hay algunas personas en particular que no se adaptan a los hospitales de día que ofrece el Estado, y porque son bastante salvajes, de alguna manera, en el buen sentido. Bueno, no sé si se puede decir eso. Entonces vienen a Caos porque no hay nada definido, no es un taller de arte. Si bien hay un taller de arte que lo coordino yo, que es sobre todo de imaginación sí, de imaginación. En este otro espacio, que es el rancheo, pero que en realidad es el corazón del proyecto porque de ahí surgen eventos, otros cursos, lecturas, películas, etc. Recibimos estas personas, eso al principio, después se fueron sumando un montón de personas que tampoco se adaptan o que les cuesta tener amigos, de las cuales yo me incluyo, pues yo también me mudé a La Plata, no conocía a nadie, me cuesta conocer personas, me gusta estar encerrada trabajando, y bueno, y esas personas de repente son mi sociabilidad. Así que eso, más o menos. Acho que só para todo mundo entender, o rancheo seria algo como morgar. Então, o convite é as pessoas ficarem morgando juntas. Em Porto Alegre se fala lagartia. Como na lagartixa. Eu vou te perguntar de um outro trabalho teu que eu acho que conversa com o trabalho do Thiago que está na exposição, que você participou do pivô satélite com o trabalho ronco-oceânico. Queria te pedir para contar um pouco sobre esse trabalho também. Bueno, es uno de los proyectos paralelos que se llama Ronquidos Oceánicos y que tiene que ver con explorar ese estado oceánico como inconsciente que puede brindar el medio acuático. El video que estábamos mostrando, que vamos a mostrar ahora, en un mes, creo que lo muestran, de vuelta, en satélite, es el resultado de una experiencia en las Islas Caimán, que nos invitaron a una residencia y no sabíamos qué íbamos a hacer, simplemente fuimos a bucear y a ir al encuentro, y nos encontramos con un mundo acuático muy frondoso e increíble, y por otro lado un desierto de hoteles gigantes. Y sin querer nos quedó un video un poco de terror, pero no fue nada, fue realmente filmar, como salir al encuentro de ese lugar y de ese contraste, lo que estaba en la tierra y lo que estaba en el agua. Por último, te perguntar um pouco como é agora participar de uma exposição que tem como fio condutor o Glissant, o pensamento do Glissant, e em relação a esses outros artistas, né? Acho que talvez é um encontro mais recente, como é chegar nisso. Y la verdad es que yo no había leído a Glissant antes de la invitación, pero lo conocía mucho porque tengo una amiga muy cercana con la cual, de hecho, trabajamos sobre terapias y hicimos muchos experimentos terapéuticos juntas, y ella es una gran lectora de Glissant y ella habla un poco como si fuera Glissant. Ahora escuchaba los videos y digo, igual leí un libro, ahora hay solo un libro traducido, creo que hay dos, pero solo se consigue uno, y los sentí muy próximo y me inspiró muchísimo, y la muestra también, como sobre todo, bueno, le contaba a Ana, me parecía muy inspiradora encontrar artistas que hacen unos artes que muchas veces no se ven tal vez en el arte contemporáneo,
más tradicional, no sé cómo, o hegemónico. Y eso me parece muy inspirador, conocer nuevos artistas. Y ahora mi proyecto con esta amiga es traducir los poemas de Glissant en español como una práctica semanal. Así que, nada, estuvo bueno. Tá bom. É isso, algo mais? Então a gente vai passar para a Rayana. Queria te pedir para contar um pouco sobre o teu trabalho. Teu trabalho foi uma obra comissionada para a exposição, contar um pouco desse processo e da ideia de ilha e arquipélago que tem aparecido no teu trabalho. Boa tarde. Ai, gente, sei lá. Inicialmente, Ana e Paulo me procuraram, me convidando para fazer essa obra comissionada para esse projeto daqui. E eu fiquei extremamente feliz, porque o Instituto é esse grande instituto, e eu estava nesse processo de falar sobre as ilhas, porque fiz uma residência inicialmente esse ano no Rio de Janeiro, numa ilha um pouco estranha, porque era um estaleiro em Niterói. Então, era uma ilha com uma vivência estranha, muito estranha. E eu fiquei muito isolada nessa residência. Então, esse projeto de ilha foi muito para eu conseguir entender meu momento na época. E comecei a fazer ilhas desconhecidas, baseadas no conto do Saramago. Então, eu trabalho com autoconhecimento. Todos os trabalhos que eu faço são como páginas de um diário, e a partir de cada pintura eu me reconheço e me atualizo. Então, essas ilhas eram um movimento para tentar atualizar meu real momento no começo do ano, porque eu sou mãe, eu estava fora de casa, fora da minha realidade, dentro de um estaleiro, algo muito específico. E aí essas ilhas começaram a brotar, e eu acho que, coincidentemente, o projeto de Ana e Paulo também. E eles... eu trabalhei com Gal, que tem essa familiaridade com os dois, e ela acabou contando do meu projeto para eles. E, a partir disso, eles me convidaram, também porque eu trabalho com autorretratos que são paisagens. Então, a ilha sou eu, mas não só a ilha, como o céu está, como o mar está, tudo que está ali na pintura, de alguma forma, eu tento significar e materializar o meu momento durante o processo. E aí, a partir disso, eu fiquei pensando bastante assim, o que é que iria sair, mas no meio tempo eu ainda não tinha nem feito a obra. Eles me fizeram um segundo convite, que foi o da residência na Martinica, agora em agosto, um pouco antes dessa abertura do Tomiotaki. E, coincidentemente, também eu estava produzindo uma solo que eu vou abrir agora no México, em Guadalajara. Então, eu estava no meio da produção dessa solo, e eu resolvi colocar o quadro para essa exposição daqui do Tomiotaki, junto com essa série do México. Eram ainda sobre ilhas, mas não era tanto sobre estar me vendo como uma ilha. Eu acho que essa série, existiram algumas ilhas, mas eu acabei fazendo um recorte de foco, como se eu quisesse passar uma narrativa de o que é que está acontecendo mais nessa ilha. E aí eu comecei a trabalhar pinturas, e cheguei nessa pintura do Tomiotaki, que é nessa primeira sala daqui. Se você entra, ela está do lado esquerdo, é a primeira pintura, que é basicamente um dia solar, uma areia e um mar tranquilo, com uma montanha brilhosa e dois personagens levando um vento assim na beira do mar e descansando um pouco, como você falou, esse lance do direito ao descanso.
e do direito ao sonho, como você também falou, são dois conceitos que eu tento trabalhar, né? Toda vez que eu me lembro, eu materializo, eu reforço, colocando algumas frases na parte da pintura de cima. E aí, dessa pintura em específico, eu coloquei a frase descansando um pouco, porque eu estava num processo muito difícil quando eu estava elaborando essa pintura, que era férias do meu filho, terminando de fazer a solo, com muitos projetos importantes, e eu só queria descansar um pouco. Então, eu botei essa frase ali para poder me lembrar de que eu tinha esse direito e que isso iria acontecer em algum momento, e fiz esses dois personagens plenos, se conectando através das raízes, essas raízes que eu quis representar de uma maneira fantasiosa mesmo, as raízes do mangue, porque eu sou de Recife, a gente tem muito a cultura do mangue, e na Martinica existe a cultura do mangue também, muito forte. Então, eu quis fazer essa conexão entre os dois locais, a partir das raízes, mas, ao mesmo tempo, também eu quis conectar os dois personagens pelas raízes. Existe uma conexão real acontecendo, e enquanto eles estão descansando um pouco. Então, é também um autorretrato, de alguma maneira, porque nunca deixa de ser, mas principalmente um desejo, que no final foi concretizado, porque lá na Martinica eu descansei bastante. Eu vou voltar para a residência daqui a pouco, mas eu queria aproveitar para te perguntar desses seres que aparecem nas telas, né? Eles vão assumindo uma característica cada vez mais botânica. Queria te perguntar um pouco desse processo. No meu processo, eu era advogada, e aí eu comecei a pintar por uma questão assim. Meu pai era artista plástico, e aí isso sempre esteve na minha vida, mas quando eu comecei a pintar mesmo, a minha real intenção era não entender o que eu estava fazendo, porque eu queria me sentir livre o suficiente em pelo menos um lugar da minha vida, que seria ali na frente de um quadro que era meu. Então, assim, tomar esse lugar de liberdade e de não entendimento. Mas eu pinto desde 2016. Nesse meio tempo, os personagens eles acabavam chegando, né? Assim, as mensagens que eu recebia e que venho recebendo é muito de será que esse personagem sou eu? É um meu do passado? É um meu do futuro? É uma outra pessoa? As ilhas também, tipo, eu me apaixonei lá no Rio de Janeiro, para variar, e aí eu comecei a fazer duas ilhas, e as duas ilhas que nunca se conectavam por serem ilhas, mas ao mesmo tempo existia o desejo da conexão, então elas meio que usavam o vento ao seu favor, assim, para tentar chegar ali, sabe? Mas o toque às vezes era através da própria água, a água fazia as duas ilhas se tocarem. E aí eu comecei a usar esse personagem para, de alguma forma, tentar vencer os meus demônios, ou conversar com os meus demônios, ou fazer amizade com os meus demônios, sabe? Ou me entender como um demônio, porque eu também tenho o bicho de 7 cabeças, que é um personagem que vem, às vezes, quando o capitalismo vence. E eu fico puta porque o capitalismo vence, então eu faço um bicho de 7 cabeças e vendo, sabe? Aí, pelo menos eu consigo alguma coisa em troca, assim, e tenho feito essa ligação muito em razão do autoconhecimento, que para mim é essencial, assim, que toda a pintura me conecte mais a mim mesma, sabe? E que, apesar de eu não entender direito se sou eu, se são os meus amigos, se é a minha família, se é um desejo de família, se sou eu ou meu filho, o que é aquilo ali? Aquilo ali às vezes muda, né? Às vezes eu tenho uma intenção e acaba acontecendo outra coisa, mas no final de tudo, eu acho que é muito esse espelhamento, né, na psicanálise, eu não sei se é psicanálise, mas tem esse lance de tipo, tudo aqui é você, né? A gente não precisa ter medo de nada, porque tudo aqui é você, e você tem que conversar
com os desafios que as pessoas e as situações, enfim, te propõem. Então, eu vejo que meu quadro é esse grande desafio ali, que eu me proponho, sempre que posso, de estar fazendo com que minha melhor versão aconteça de alguma forma. É muito isso. Você mencionou algumas vezes na tua fala o fato de você ter um filho, de você ser mãe, e você participou do grupo de mães artistas. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Ai, se eu falar demais, eu choro, né? Porque... Mas é isso, assim, uma coisa que eu gosto muito de perceber, por exemplo, aqui eu conheci a Kelly e a Minha, que são duas artistas de Guadalupe incríveis que eu tive o prazer de estar trabalhando junto aqui nesse projeto. Elas são mães também. A Kelly tem um filho de 9 anos, a Minha tem um filho de 3, e meu filho tem 6. E quando a gente pode se encontrar, eu fiquei me sentindo muito realizada de estar num espaço onde, de forma pioneira, artistas mães estão se estabelecendo no circuito. Sabe? Isso daí é de grande importância, porque quem vê close não vê corre, e você está trabalhando com uma criança, desenvolvendo uma criança, educando uma criança, muito mais do que cuidando, né? Você tentando entender seus próprios valores enquanto você passa os valores para aquela criança. É uma coisa que eu não recomendo para ninguém. E, ao mesmo tempo, é isso, é uma responsabilidade que é a maior responsabilidade da minha vida. Então, eu tento fazer isso com muita sensibilidade, com muita presença, mas, ao mesmo tempo, sempre escutando as pessoas de que vai viver, vai lá, vai viajar e vai ser feliz, seu filho vai lhe ver feliz. E é sobre isso, né? Assim, quando você está feliz, você faz uma criança feliz. Então, me sinto bastante realizada, tenho um pouco de medo de ser muito workaholic, porque também tenho esse direito ao sonho, tenho esse direito ao descanso, tenho esse direito de passar uma tarde com meu filho, vendo quais são os animais do jardim, as flores do jardim, se a lua chegou, e, enfim, não quero passar também para ele a ideia de que o sucesso é a gente estar desenfreado, porque ser artista não é esse desenfrear, ser artista é estar com encantamento nos olhos, sim, mas, ao mesmo tempo, atentos às nossas necessidades, sabe? Meio isso. Bom, agora sim, para falar da residência, só para contextualizar um pouco, então a Rayana foi convidada junto com o Zé de Cabeça para uma residência com o Glissan Art Fund, para fazer uma residência que começou em Curitiba, no MON, na coleção de arte africana, e depois na casa do Glissan na Martinica, na Maison du Diamant, onde eles ficaram quase 15 dias, né? Experienciando tudo isso e pensando no que tinham visto na coleção no MON também, né? Então, vou te pedir para contar como foi essa experiência. E aí... Primeiro, eu quero agradecer bastante aos envolvidos. Eu acho que essa experiência ela desdobra para muito além do meu trabalho, ela desdobra para essa questão, sim, do autoconhecimento, que tem a ver com o meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, enfim, me trouxe questões muito profundas de como eu experiencio a vida e da minha perspectiva em relação à vida, porque, primeiramente, a gente viajou para Curitiba, foi na coleção de arte africana que está sendo exposta no Museu Oscar Niemeyer, que a Bia Yunis colocou por lá, enfim, doou, né? E aí a gente teve essa conversa com o curador, Renato Araújo, maravilhoso. A gente teve o prazer de conhecer um pouco mais da incrível e enorme coleção.
E, a partir disso, fomos também para Martinica, passamos 15 dias na Martinica, apenas experienciando as diversas paisagens e também conhecendo as pessoas locais, o que foi algo grandioso. Assim, eu poderia passar o dia falando sobre essas experiências, mas assim, a minha grande lá na Martinica, eu acho que o grande presente foi poder me relacionar sim com as paisagens. Existe algo real no pensamento arquipélago. A gente não consegue entender nossa geografia e, ao mesmo tempo, se entender como parte da natureza e da terra dentro do continente. Quando estamos em ilha, a gente se resume mais e a gente consegue fazer esse distanciamento e se entender mais. A gente também consegue acessar o tempo na sua forma mais real, que é a passagem da nuvem, que é a chegada do sol, que é a chegada da lua, que é a chegada das ondas, que é um mar calmo, um oceano de se perder de vista, uma floresta muito antiga, muito viva, com a diversidade enorme de fauna e flora, diversos tipos de animais. Assim, na nossa casa, a gente convivia com pequenos caranguejos, com gaiamuns, com passarinhos super sociáveis. Enfim, é um presente de paraíso que é algo que nunca vai sair dentro de mim. Eu acho que o grande presente também foi conhecer alguns martinicanos e perceber que, ao mesmo tempo que alguns deles nunca tiveram acesso aos livros do Glissant, eles tinham muito uma perspectiva de vida baseada na filosofia do Glissant. Como o vizinho dele que me falou que todo mundo é um tipo de praia. Ele achava isso, assim. Ele dizia que todo mundo é um tipo de praia e cada um tem que olhar a sua própria maré e entender diariamente como é que está a sua maré. Se a sua maré está calma, se a sua maré está com ondas muito grandes. E se sua maré está com ondas muito grandes, talvez você queira surfar. E se você surfar, talvez você caia. E se você cair, você vai precisar usar das suas experiências com calma para poder chegar de novo ao ar, né? Então, existiu essa conversa muito boa, assim, muito profunda com os martinicanos, também com a Sylvie, que está aqui com a gente, que pôde levar a gente a experienciar a ilha da melhor maneira, contando sua própria experiência com o Glissant, contando de como o Glissant sentia a ilha. E, para mim, duas frases que ficaram assim ecoando dessa experiência, que primeiramente foi a frase do Glissant, de que nós nos conectamos aonde os oceanos se encontram. Nós nos encontramos aonde os oceanos se encontram, porque ali em Le Diamant, onde estávamos, também era o encontro dos oceanos, o Oceano Atlântico, o Oceano Caribenho, o Oceano Pacífico. Então, é um lugar muito especial, ao mesmo tempo que a casa deles era um lugar de encontro. Era um lugar de encontro de artistas, um lugar do encontro de si. Então, se tornou muito especial essa palavra, encontro, sabe? E é isso, assim, entender a paisagem como um ente vivo, uma entidade viva. Me fez respeitar mais os lugares, entende? E estar mais conectada visualmente às paisagens. Então, quando eu voltei para o Brasil e estava na minha casa, eu estava muito mais contemplativa. E eu acho que esse é o grande presente da residência. Talvez os meus trabalhos, talvez não, com toda certeza esses meus futuros trabalhos vão reverberar bastante toda essa vivência.
E eu estou lutando para voltar para lá ano que vem, porque eu preciso viver isso de novo. Pensando que teu trabalho contém muita paisagem, queria te perguntar um pouco essas distâncias e aproximações entre o lugar de onde você vem e esse lugar que você visitou agora na residência. Você comentou do mangue também, né? Eu fiquei muito feliz em entender que o Caribe é o Brasil. O Brasil é o Caribe. Falando dessa perspectiva nordestina, recifense, somos litorâneos. E eu vi uma pessoa que sempre fui criada na praia, todo final de semana meus pais me levavam para a Praia de Suape, que tem uma Praia do Paraíso lá também. Então, eu sempre fui muito praieira e quando eu cheguei lá, eu me deparei, primeiramente, com a mesma luz do sol, com a mesma cor de areia, com a mesma receptividade que os recifenses têm, lá os martinicanos também têm, com a mesma comida, peixe, inhame, batata doce, banana da terra, muitas frutas. Então, eu me senti em casa e isso foi muito legal, porque chegar lá é muito difícil. Se formos pela América Central, demora muitos dias. Você tem que passar em 5 aeroportos, parece. E a gente preferiu ir por Paris, então eu tive que descer para São Paulo, depois ir para Paris, depois ir para Martinica. Então, eu atravessei desnecessariamente o Atlântico e podemos chamar essa viagem de transatlântica. Então, foi um sufoco me perceber tantas horas no avião, mas ao mesmo tempo, assim que eu consegui chegar lá, eu falei, cara, tu tá pago, tá tudo pago. Eu realmente precisava estar aqui, e me senti muito acolhida. Lá eles são muito apaixonados pelos brasileiros. Eu ia para uma praia que tinha uma menina com um biquíni do Brasil, uma pequenininha, e ela me amava de graça, tipo assim. E ela não falava português e eu não falava francês, mas a gente virou amiga porque ela estava de férias e a gente ficava fazendo castelo de areia. Enfim, eu acho que, poxa, seria incrível se tivesse um voo direto para lá. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. Não sei se vocês também quiserem voltar a falar algo, mas a gente tem um momento aí para ouvir perguntas do público, se tivermos. Você vai ter que vir. Essa é a Lahaida, ela é curadora aqui do Instituto também. Oi, gente. Eu queria falar para o Thiago se ele pode falar um pouco sobre a palavra Itutu, que está presente no trabalho dele e que eu acho que conversa um pouco com o rancheio ou com essa coisa da contemplação que a Rayana trouxe sobre o trabalho dela. Essa palavra, eu sou do Recôncavo da Bahia, né? E no Recôncavo a gente tem uma influência da cultura iorubá muito forte. Seja a religião, a religiosidade, mas também na forma de organização social, de fato. Quando eu li o livro Flash of the Spirit, do Thompson, em que ele faz uma série de estudos sobre a forma de composição de esculturas, não só iorubás, mas também, mais principalmente, iorubás, ele coloca como aspectos da filosofia iorubana influenciam na maneira que os artistas compõem essas esculturas. Então, seja através de uma expressão de serenidade, seja através de uma dualidade entre brilho e escuro, seja através da ideia da duplicação de uma mesma escultura, para falar justamente sobre essa valorização das figuras gêmeas, que são figuras sagradas dentro das sociedades iorubãs, etc. E a filosofia Itutu, ela é descrita
através de uma certa frieza mística que é encontrada na forma que cabeças de figuras iorubanas são compostas pelos artistas. E essa palavra, ela tem uma tradução direta, mas ela significa algo como frieza mística, algo frio, algo sereno. Acho que sereno talvez seja a tradução mais adequada. E essa forma de composição, essa filosofia que se torna uma forma de composição artística, ela aparece para mim também como uma perspectiva dentro do meu trabalho, que é justamente falar sobre essas zonas que não são essas zonas necessariamente de beligerância, de luta, que, como eu falei, cansa muito você o tempo inteiro falar sobre violência, sobre lutar, sobre resistir. Claro que é necessário, mas ao mesmo tempo é extremamente cansativo você reduzir a experiência da vivência negra a essas questões, né? A dor, o sofrimento, a luta, a necessidade de se manter vivo. Uma hora você quer relaxar, uma hora você quer manter a tranquilidade, você quer manter o seu conforto. Então, essa palavra, ela começou a se manifestar na maneira como eu comecei a criar uma série de retratos que usualmente são pessoas da minha convivência social, na tentativa de criar uma espécie de pinacoteca afetiva dessas pessoas, ou seja, pessoas que compartilham esse tempo de agora, que circulam de alguma maneira no cenário artístico, ou pessoas que estão vivendo nesse momento contemporâneo, lá em Salvador principalmente. E essas pessoas, elas são retratadas em situação de repouso, geralmente, de repouso, de relaxamento, ou em cenas íntimas, porque mesmo a intimidade, ela foi deposta, né, da representação das vivências negras dentro da história da arte. Se você pegar a história da arte, as pessoas negras, elas nunca estão descansando, né? Nunca pode olhar. Sempre ela está carregando alguma coisa, sempre ela está numa situação, até maneira de compor o corpo. Esse corpo, ele nunca está completamente relaxado. Então eu comecei a fazer essa dualidade com uma filosofia que existe já há séculos, que está aí o tempo todo depondo do oposto disso, que é a tranquilidade, a serenidade, uma certa realeza ao se portar, só que não é frequentemente ouvida enquanto história da arte. E aí também a importância desse livro do Thompson, né? Ele fornece uma série de outras categorias para a gente analisar a história da arte, que não passa, por exemplo, pela sequência de Fibonacci, que não passa pelas proporções áureas. É um outro tipo de proporção, é um outro tipo de composição, mas que é igualmente harmônica, sabe? Então o Itutu, ele serve como uma filosofia visual, uma forma de pensar a arte que é pautada nessa ideia de serenidade, que é como se fosse uma tentativa de complexificar essas figuras que usualmente aparecem nas minhas obras. Acho que talvez tenha respondido. Mais alguém? Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra. Convida todo mundo a ir visitar a exposição, a ver o catálogo que está à venda na nossa loja, a bolsinha também. E agradecer a presença de todo mundo. E obrigado para vocês também.